Voltamos com o TCE Notícia. No programa de hoje estamos falando sobre o panorama socioeconômico do Rio de Janeiro e a importância do controle das contas públicas para o desenvolvimento do Estado. Bom, no bloco anterior nós estávamos falando, exatamente dessa visão mais especializada e acadêmica sobre o papel, a importância das instituições no desenvolvimento do Estado. Eu queria exatamente lançar essa pergunta para os senhores, quer dizer, a importância do papel das instituições científicas, que têm o conhecimento para contribuir numa relação de parceria com as instituições públicas e privadas no desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Pois não. Nós acreditamos no Tribunal de Contas do Estado, cada vez mais, como eu falei, na questão da capacitação, da importância de ter uma visão mais pedagógica, orientadora com os nossos servidores e com os servidores que são dos municípios e dos órgãos do Estado que estão sob a jurisdição do Tribunal. Dentro dessa ideia, a gente sabe que hoje você não pode falar de fazer nenhum trabalho bem feito, fazer nada, se a gente não tiver o conhecimento necessário, se a gente não tiver os instrumentos que são necessários para fazer um trabalho de qualidade que faça a diferença. Então, o Tribunal de Contas tem investido muito na qualificação dos seus servidores. Muito. Para criar a escola, 10 anos atrás, o Tribunal investiu pesadamente para montar um grupo de mestres e até doutores dentro do tribunal para poder darem conta, para que o tribunal desse conta dessa proposta de criar uma escola para fazer a capacitação dos servidores e não restrita a cursos de curta e média duração, mas, por exemplo, como nós temos hoje, que é a pós-graduação. Nós temos 2 cursos de pós-graduação lato sensu e a escola tem a pretensão no futuro de ter cursos de pós-graduação stricto sensu e, quem sabe, uma graduação em contas públicas. O tribunal, quando a escola foi criada, o tribunal tinha essa visão de futuro e que é uma visão que a gente não abandonou. A gente conhece todas as dificuldades, mas a gente tem esse sonho e a gente gostaria de chegar lá, de que o tribunal seja uma instituição de ponta na promoção do conhecimento e na qualificação do servidor público, que ainda é uma área que tem uma carência muito grande de conhecimento. A gente sempre comenta isso lá na escola e com os nossos, muitas vezes nos cursos, o servidor público, ele tende a ser mal visto, muitas vezes pela sociedade, não quer fazer nada, trabalha mal, é desmotivado, mas, por outro lado, também não se oferece muitas oportunidades para que o servidor se aprimore. E a gente vê uma postura que é o contrário disso. Quando a gente oferece curso, a gente abre inscrições para as nossas atividades, a procura, principalmente nos municípios, é enorme. Agora mesmo estava fazendo um levantamento dos custos de prestação de contas e nós vimos que nós tivemos uma procura esse ano de 2014 de mais de 400 servidores querendo se inscrever. A gente abriu 9 turmas esse ano e conseguimos capacitar em torno de 350 servidores. Mas a procura é muito maior do que as vagas disponíveis. Então, para isso, para que a gente possa atender o servidor, a gente também tem que estar qualificado. O professor da Escola de Contas é o auditor servidor do Tribunal de Contas, que tem o conhecimento técnico e que tem o conhecimento também acadêmico. Ele precisa do conhecimento acadêmico, ele precisa saber mais, ele precisa conhecer os debates, como o professor Brandão falou, o que está acontecendo no mundo, o que acontece no Brasil. A gente precisa, para poder ter um ensino de qualidade, para poder garantir que a gente faça a diferença, a gente precisa investir nessa aproximação. E o conhecimento está na universidade. Então, hoje, o tribunal tem trabalhado para aproximar da universidade através dos convites que a gente faz, os prêmios que a gente promove, os debates. E a gente acabou de conseguir aprovar um programa de pesquisa dentro da nossa escola, uma área, porque o tribunal vai financiar, a partir de agora, uma vez por ano, a gente vai ter um edital para financiar projetos de pesquisa. Nós já temos um edital em andamento, em que o servidor da casa ele pode pleitear financiamento para desenvolver uma pesquisa em algum tema de interesse do tribunal e que, inclusive, com a possibilidade da gente contar com pesquisadores externos, especialistas das universidades que possam trabalhar junto com a gente para que a gente dê o salto de qualidade que a população espera da gente.
Você acredita que essa troca é um diferencial importante para o tribunal, para as universidades e para a sociedade de uma maneira geral? Sim, acho fundamental. O Rio tem tudo para acho que uma grande mobilização de conhecimento, um acervo de estudos, de instituições muito interessantes que têm diagnósticos. Acho também que é uma sociedade bastante politizada, também que tem projetos, vamos dizer assim, em disputa, vários projetos, e também você tem um conhecimento que não pode ser dispersivo. Eu acho que ele precisa ser melhor articulado, acionado e mobilizado para pensar o Estado, para pensar o país, para pensar as questões. E essa aproximação é fundamental. Realmente, essa é mais uma dádiva, vamos dizer assim, que o Estado está muito bem de instituições de todo tipo, espaços de debate. Pensemos aqui no Centro Celso Furtado, por exemplo, e muitas instituições que realizam debates para pensar o Brasil, para pensar o Estado o tempo todo. Precisamos mais articular, vamos dizer assim, esses pensamentos, esses conhecimentos, esse acervo que muitas vezes está dispersivo e que precisa dar uma direção, vamos dizer assim, para pensar o futuro, para pensar as grandes questões. É isso que eu chamo de planejamento, quer dizer, pensar, alargar os horizontes temporais e, ao mesmo tempo, colocar em debate todas as possibilidades. E as possibilidades sempre estão em conflito. É preciso ser maduro, vamos dizer assim, para pensar desenvolvimento nesse sentido mais conflituoso, das várias visões, com democracia, para pensar o futuro. Eu sou muito otimista que isso é possível, que tem tudo para realizar esse diálogo melhor. E ainda nesse segmento, né, pedagógico, a escola também lançou uma novidade, que é o ensino à distância. Inclusive, nós já tivemos a oportunidade até de falar aqui no programa sobre isso, que realmente foi um desafio enorme para a nossa escola. Eu acho que hoje a maior parte das instituições de ensino estão promovendo cursos à distância. Isso é uma realidade. A gente passa o nosso tempo todo plugado no celular, no computador, e é uma possibilidade. Nós, então, que trabalhamos muito com cursos interiorizados, acreditamos que é uma possibilidade enorme de chegar ao servidor. A gente já faz o projeto itinerante, que é para aproximar o tribunal do interior do servidor que não tem possibilidade de se deslocar, porque isso é custoso para a prefeitura, tem que pagar diária, tem que pagar transporte. Então, assim, a gente vai lá, está lá ensinando. Mas a gente não dá conta da procura, como eu falei. A gente tem uma procura muito maior do que a nossa capacidade de oferta. Porque dentro da sala de aula você não pode ter mais do que 35, 40 pessoas, senão você não dá conta. Agora a gente está começando, então, de uma maneira bem estruturada. A gente lançou um programa de educação à distância, por meio do qual a gente começou em 2013 e em 2014, fazendo a capacitação interna da escola e dos nossos docentes, que são os servidores do tribunal. Então, nós fizemos vários cursos, fizemos uma licitação, contratamos empresas para nos capacitarem, para que a gente possa, então, agora, por conta própria, a própria escola, o próprio tribunal já criou a sua plataforma virtual e está começando. Nós estamos acabando essa semana o primeiro curso à distância, que foi Planejamento e Orçamento Públicos. E foi uma experiência super bem sucedida, um servidor que é um novo servidor, que entrou no último concurso, mas uma pessoa que já veio muito qualificada, que está muito afinado com a gente. E a gente está vendo essa possibilidade que não apenas que as aulas foram muito bem sucedidas, como principalmente se criou um fórum virtual entre os alunos, que são servidores das prefeituras, que trabalham na área de orçamento, de planejamento, que estão trocando entre si. E a gente espera que esse fórum seja, que a gente consiga dar continuidade a esse espaço permanente de troca, que a ideia da escola é essa. Então, para 2014, nós já temos programados, assim, bem ousadamente, o lançamento de 8 novas atividades à distância. Não é uma coisa fácil, parece que é fácil, mas não é. Você tem que ter um tutor, você tem que ter um conteúdo. Então, mas a gente está querendo lançar cursos na área de controle interno, o curso de orçamento que a gente já tem, língua portuguesa, que é uma demanda muito grande de redação de documentos, o acordo ortográfico. A gente tem um núcleo de professores na área de português, o curso de economicidade em compras e licitação, enfim, uma série de registro de preços, formação
formação de pregoeiros. A gente já está com esse material em andamento. Parece que tudo der certo em 2014, em 2015 a gente vai ter uma série de novas atividades à distância e com o novo portal também que a escola está lançando agora, finalmente está entrando no ar, depois de um longo período também de testes, para a gente poder ter um espaço permanente de troca de conhecimento, divulgação. Perfeito. Em relação aí à questão do desenvolvimento da economia do Estado do Rio de Janeiro, que outros segmentos, né, que outros setores o senhor destacaria que são importantes na economia fluminense? Bem, eu acho que aquela questão que é preciso ter cuidado para não cair no risco da ultra especialização, temos muitas oportunidades de diversificação que passariam muito pelo que os economistas que trabalham com indústria chamariam de complexo metal-mecânico, que é toda a especialização siderúrgica que o Estado tem. Talvez uma das maiores oportunidades já em movimento, mas poderiam ser ainda mais dinamizadas, que passariam pela indústria naval, todo o lado de plataformas, de navios. Acho que o país precisa investir mais, por exemplo, em navegação de cabotagem, que foi muito importante lá no passado do Brasil, e o Brasil agora com portos e tudo mais teria a possibilidade de avançar mais em cabotagem ao longo da costa. Isso teria um papel importante para dinamizar também aqui no Rio a indústria naval, temos também a indústria automobilística, mas eu acho que temos, como eu falava antes, já que teremos uma população muito parecida com a brasileira, eu acho que a grande questão do Brasil hoje é a qualidade dos serviços que eu chamaria de coletivos, serviços públicos, né? Os serviços sociais, e é possível pensar a indústria, por exemplo, também em articulação com isso. A indústria ligada à saúde, a indústria ligada à mobilidade urbana, que talvez seja o tema mais importante hoje do Brasil, né? Que todos estão interessados muito, e aqui na metrópole do Rio, principalmente, nas grandes metrópoles brasileiras, saúde, educação, é possível articular ações produtivas e em torno de complexos, vamos dizer assim, de serviços sociais. Além da especialização que o Rio já tem, mas eu acho que poderia ter maior ousadia ainda no sentido do audiovisual, cinema, TV, aqui tem tudo para ter esse tipo de articulação. Quanto mais apostar nessa diversificação produtiva, econômica, isso seria muito importante para fugir de um risco da chamada maldição dos recursos naturais, que eu não falei dessa forma, mas que existe no mundo. Esse debate está muito ligado, por exemplo, a uma certa... o perigo de uma economia ficar viciada em rendas, por exemplo, rendas petrolíferas, ficar viciada nas rendas, e a economia toda e as forças políticas também caminham no sentido das rendas, e você esquece a diversificação produtiva, a industrialização, que significa também, quando eu falo industrialização, o avanço produtivo, perceber o que esses municípios têm, articular a interiorização, porque o Rio tem esse ponto também complexo, que a gente chama de macrocefalia, né, que é uma alta concentração de atividades e população num pequeno parte do território estadual. Isso não é bom, é preciso pensar a interiorização, pensar o desenvolvimento de todas as regiões, de todos os municípios do estado, pensar a qualidade de vida da sua população, chegar ao que eu falo, o Estado precisa chegar na vida cotidiana das pessoas e avançar nessa vida cotidiana. Para finalizar essa questão da qualidade de vida que o senhor Carlos falou, que o professor mencionou, outra preocupação do TCE é com a questão socioambiental, né? Tanto é que houve aquela auditoria em relação à qualidade de tratamento de lixo no interior e houve uma mudança. Eu queria que a senhora rapidamente pudesse falar sobre esse tema. Bom, o tribunal tem um ano mais ou menos, foi em 2013, lançou um comitê de gestão socioambiental do Rio de Janeiro. Nós temos tido uma preocupação muito grande com essa questão ambiental. Apesar do comitê estar instalado desde o ano passado, já de longo tempo a gente vem, por exemplo, na escola, promovendo diversos debates. Nós tivemos um fórum permanente da agenda ambiental, através do qual a gente promoveu várias discussões sobre a questão da
mudança climática, sobre a gestão de recursos dos resíduos sólidos urbanos, sobre a legislação o marco regulatório do meio ambiente, enfim, uma série de questões que realmente estão na ordem do dia, fora as preocupações do próprio tribunal enquanto órgão público com o desperdício do recurso, com a economia de água, de papel, de luz e uma série de coisas que têm um impacto ambiental, coleta seletiva, enfim, tem uma série de ações. Eu gostaria, para finalizar, de fazer uma pequena propaganda e dizer que esse debate que nós promovemos sobre o panorama socioeconômico, que o professor Carlos Brandão participou, junto com a professora Valéria Pero e o professor José Luiz Viana da Cruz, e além da apresentação dos estudos socioeconômicos que o tribunal produz, estarão no nosso site muito em breve, na página, na nova portal da ESG. www.ecg.tcerj.gov.br e lá também estarão disponíveis os vídeos de outros eventos que nós promovemos e debates nessa área ambiental. E aí é uma oportunidade de quem tiver interesse conhecer um pouco mais desse trabalho, dessa preocupação que eu acho que tem que ser de todos aqui no estado do Rio. Bom, eu agradeço muito a presença dos senhores, muito obrigada. O TCA Notícia fica por aqui. Mas se você quiser participar e mandar sugestões, envie um e-mail para faleconosco@tvalerj.tv. E se quiser rever este programa, acesse www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!